O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi um dos apóstolos mais proeminentes do Evangelho. Nós sabemos que ele se destacou sobre muitos outros dos apóstolos e que deixou um legado que é incalculável em valor. Seus ensinos fazem muita diferença no mundo cristão em que vivemos. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo, ele teve muitos momentos de fraqueza, ele teve as ponderações para a época dele e que deixou algumas advertências para várias características e facetas da igreja daquela época e que se aplica à igreja de hoje. Devido ao seu grande expansionismo, à multiplicação dos milagres, das obras que ele operava, do evangelho que cada vez mais crescia por onde ele passava, é claro que as entidades malignas iriam atuar de uma maneira brutal para tentar impedir o avanço do evangelho. Então Paulo, além de Deus prometer que ele padeceria pelo seu nome, ainda teria que sofrer as opressões malignas. O próprio Deus coloca um espinho na carne de Paulo para que ele não se gloriasse, não ficasse orgulhoso das tantas maravilhas que operava pela sua mão. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo, com esse espinho, a palavra vai dizer que é um mensageiro enviado da parte de Satanás para esbofeteá-lo na face. Então, possivelmente seria um ser humano usado pelo diabo aqui nessa terra para persegui-lo onde ele ia e agredi-lo, humilhá-lo. E assim ele se rebaixava, ele não se exaltava, não se orgulhava, ele sempre mantinha equilibrado o seu orgulho. Muito possivelmente as entidades não usavam só pessoas para atacá-lo, mas talvez espíritos atacavam ele espiritualmente, oprimindo. Não se sabe ao certo se ele tinha opressões à noite ou durante o próprio dia. Nós vemos que por mais que você tenha Deus, você está protegido, você tem as adversidades, opressões, tentações, e isso desmotivava bastante, ao ponto que o apóstolo Paulo chegou a dizer em uma de suas cartas que ele se desesperou da própria vida. Nós entendemos isso, que ele, na verdade, pensou em morrer. Alguns acreditam que pensou em tirar a própria vida, de tanto desgosto, tristeza, desmotivação, desilusão que estava tendo. Muitas coisas proporcionaram isso, e com certeza a opressão maligna estava em cima, fazendo com que isso só aumentasse. Mas o Senhor proporcionou também os livramentos que ele necessitou. Aqui nós vemos claramente que ele entra em combate com entidades das trevas, e essas entidades o perseguiam por todo canto. Quem não lembra daquela mulher que era uma feiticeira, adivinha, e que começou a dizer que Paulo, ao andar com seu parceiro, seu discípulo, estava ali operando milagres, estava ali pregando o evangelho, e ela começa a dizer: vejam esses homens, sigam eles, porque eles têm a verdade, têm um caminho de Deus, são homens de Deus. Começou a repetir incansavelmente isso. E Paulo, obviamente vendo o discernimento do Espírito, percebeu que aquilo era demônio. Não se sabe o porquê ele fazia aquilo. Mas Paulo foi lá e repreendeu, e a mulher ficou livre. Nós vemos claramente que alguns irmãos estavam sofrendo de algum tipo de depressão ou opressão, e Paulo vai dar algumas características de como lidar com isso. Nós vemos no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 4 ao 8, onde ele vai dizer o seguinte: mas vocês, irmãos, não estão mais em trevas, para que aquele dia vos pegue de surpresa como ladrão.
O que é que ele quer dizer? Vocês não estão mais com os olhos vendados na escuridão. Vocês agora têm luz, vocês enxergam o caminho. Então, aquele dia, que é o dia do Senhor, não vai pegar vocês de surpresa, porque vocês vão estar vigiando e orando, atentos aos sinais que Cristo disse e que foram escritos posteriormente pelos apóstolos. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem à noite, e se embriagam à noite. Mas nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Ele continua a dizer, aqui em Efésios 6, do 11 ao 18, algumas características sobre como nos defendermos das armadilhas, dos ataques, das setas malignas, onde ele vai dar toda uma simbologia de uma armadura de um soldado romano, por exemplo. Ele vai dizer que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós não caiamos nas ciladas e tentações do diabo. E essa armadura é formada de várias peças. Cada peça dessa tem um significado. E ele vai dizer que nós precisamos dela para lutar, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Aí, dependendo da tradução, você vai encontrar tronos ou poderes. Você vai encontrar os príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, né? E tem uma variada casta exemplificativa que ele vai colocar, sem falar dos espíritos rasos, que são meros soldados, meros cavalos. Então, a armadura de Deus é para que você resista no dia mau. No dia bom, você está sofrendo ataque, você está de boa, mas no dia mau, no dia da sua fraqueza, no dia que você cair, o que é que vai estar lhe protegendo? Qual é a sua proteção espiritual? Ele diz aqui que nós devemos cingir os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. E aqui nós temos o cinto que vai sustentar toda essa parte da armadura, das nossas roupas, e devemos praticar a justiça, visar a justiça nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Assim como devemos usar o calçado do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é associado depois, em versos passados no Antigo Testamento, a bem-aventuradas, felizes, santos, muitas outras características para aqueles que anunciam as boas novas. Aqueles pés que caminham por aí pregando a justiça do reino, o evangelho da salvação, esses pés são bem-aventurados. Aqui, quando ele vai falar sobre o escudo da fé, claramente ele vai apontar como flechas que estão pegando fogo. Se você já assistiu aquele filme de batalhas medievais, de ataque às cidades antigas, eles usam flechas pegando fogo nas suas pontas com a intenção de incendiar a cidade e fazer com que a população saia da proteção das muralhas. Ele vai dizer aqui que nosso escudo da fé, ele vai nos proteger das flechas, das setas, dos dardos inflamados do maligno, ou seja, das flechas que estão pegando fogo. Ele não pode chegar perto de você, então ele vai lançar de longe essas flechas para lhe atingir. São iscas para lhe pegar. É assim que ele vai conseguir lhe pescar. Então, o escudo é para proteger disso. Como? Tendo fé. E nós sabemos que não existe fé se você não estuda, se você não pratica, se você não lê a palavra de Deus, se você não conhecer esse evangelho
da salvação. Então, o capacete da salvação, para lhe proteger, você é salvo, você está com sua mente, com sua cabeça protegida. E a espada do Espírito, quando você está em espírito e não na carne, você tem como usar essa arma do Espírito, ao invés de tomar atitudes precipitadas com o intuito e com o impulso da mente, do coração, com o impulso instintivo, animal. E aqui você acaba demonstrando fraqueza, não estando em espírito, mas sim na carne. Quando continuamos aqui, ele vai encerrar dizendo que a oração, as nossas petições, as nossas preces, as nossas súplicas, a oração ela deve ser conhecida de Deus. Ela deve ser feita em súplica, e eu recomendo dar uma olhada no Pai Nosso, porque aquilo ali não é feito para ser repetido, mas como um padrão, mais ou menos, de como uma oração deve ser feita a Deus. Não é algo para se falar em um minuto. Oração é uma conversa, é um diálogo, onde você vai conversar com Deus, vai expor os problemas, vai agradecer a Ele, vai apresentar seus amigos, familiares, perdoar seus inimigos e por aí vai. É uma coisa muito ampla. Aquilo é só uma anatomia de como você deve se basear. Mas é muito importante que na oração você faça intercessões. A oração sem intercessão, ela não é admissível. Porque até o próprio Paulo vai falar que nisso nós devemos suplicar por todos os irmãos, por todos os que sofrem, por todos os santos de Deus. E é muito claro que as perseguições estão aumentando sempre que a igreja solta as mãos. Sempre que há cada um por si, deixa de ser igreja, deixa de ser corpo de Cristo. Quando Cristo é a cabeça e a igreja sendo o corpo, ela se separa de Cristo. E assim cada um quer viver por si próprio, como se fosse autossuficiente. É claro que nós sabemos que a igreja é como uma família. Nós não morremos pela falta dela, mas nossa vida é muito melhor, muito mais segura quando estamos conectados aos nossos irmãos. Vemos claramente que devemos orar, vigiar, jejuar, fazer coisas espirituais para fortalecer a nossa carne e fazer com que o nosso espírito esteja mais forte do que a carne, enfraquecer os desejos dessa carne. O jejum é muito claro em vários aspectos, inclusive na área de expulsão de demônios, onde Jesus vai alertar que determinadas castas só saem mediante jejum e oração. Aí você pode perguntar, mas o jejum, ele é de quanto tempo? Eu posso fazer jejum aí de 12 horas? Bom, o propósito do jejum é enfraquecer a carne. 12 horas não dá tempo de nada. Não dá tempo de enfraquecer nada. Um dia não dá tempo de enfraquecer nada também. Você vai ter um desconforto pelo fato de isso não ser uma rotina sua. Mas os jejuns bíblicos que você vê eles fazendo são de, por exemplo, Daniel fez 21 dias, Jesus fez 40. Se você não aguenta, começa ali com um dia, 2, 3, 4, até que você consiga uma semana, e assim vai se tornar algo muito comum, vai se tornar algo natural e você acaba se acostumando. É algo que é prática, né? Você vai ter que praticar, assim como a oração, assim como todas as atitudes que o cristão deve ter com relação à piedade, que é a ajudar secretamente as pessoas que necessitam, as pessoas que estão em um estado deplorável, em abandono. E tudo isso faz parte desse processo de limpeza e evolução espiritual nas Escrituras. Quando você tem depressão,
Paulo vai puxar ali Filipenses no capítulo 4, versos 6 ao 9, onde ele vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Também agradeçam a Deus, Não sejam murmuradores. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Só que aqui ele deu a parte espiritual. Agora ele vai dar a parte material. O que é que você tem que fazer no mundo físico para que isso também aconteça? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma coisa há virtude, há louvor, nisso pensai. Ou seja, ocupe a sua mente, o seu ouvido, o seu olhar, ocupe vendo e ouvindo somente coisas boas. Se você está mal, pare de encher a sua mente de lixo. Passe a ouvir e a ver, a praticar e participar de coisas boas, aquilo que é honesto, que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. É isso que Paulo está dizendo. E também o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Essas são as dicas, os conselhos de Paulo para todos aqueles que estão em batalha espiritual, que todos aqueles que estão passando por um momento de ansiedade, de depressão, de opressão maligna ou humana. E colocando tudo isso em prática, você vai ter ao longo dos tempos uma melhora muito grande. Eu espero que tenham entendido esse vídeo. Nos veremos nas próximas gravações.